Oi gente, tudo bem? Aqui é a Júlia Sodré e eu sou diretora da equipe de redação do projeto Explica Enem. A gente decidiu fazer uma série de vídeos falando um pouco mais sobre a redação do Modelo Enem e como que você monta essa estrutura do zero. Para isso, a gente decidiu dividir essa série de vídeos em três: introdução, desenvolvimento e conclusão. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a introdução da redação Enem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma introdução e o que não pode faltar nesse parágrafo do seu texto. A introdução é o primeiro parágrafo da sua redação e é o parágrafo no qual você vai começar a organizar as ideias que você pretende explorar ao longo do seu desenvolvimento. Para a gente fazer isso de uma forma bem organizada, a gente vai dividir o nosso parágrafo de introdução em três etapas. Elas são a contextualização, a abordagem temática e exposição da tese. Para a gente entender um pouquinho mais sobre como essas etapas vão aparecer no nosso parágrafo de introdução, vamos dar uma olhada nesse fragmento que eu extraí de uma cartilha de redações nota 1000 do ano passado. Então, a gente tem como tema democratização do acesso ao cinema. Vamos ver como que esse aluno, como esse candidato que conseguiu alcançar nota 1000, organizou o parágrafo de introdução dele. A aquisição de novas tecnologias permitiu o desenvolvimento de diversos setores do Brasil, o que facilita a obtenção de conhecimentos e conteúdos de forma rápida e prática. O que ele fez agora foi nada mais do que contextualizar, trazer um panorama geral de como as tecnologias influenciam na obtenção de conhecimentos e conteúdos. E aí daí que ele vai pegar um link para trazer o tema em questão, que é a questão do cinema. É quando entra a abordagem temática. Contemporaneamente, o cinema é um dos setores do país que se expande ao longo dos anos, transmitindo informações aos diferentes públicos. Entretanto, o acesso ao cinema ocorre de modo desigual entre os indivíduos presentes na sociedade brasileira. O que ele fez agora? Foi trazer o tema, foi inserir a palavrinha cinema para a gente entender do que ele está falando e problematizar esse tema. Afinal, todo o tema da redação Enem é um problema, e um problema que exige algum tipo de solução. Nesse contexto, essa diferença no acesso aos recursos cinematográficos persiste interpenetrada no país como subproduto da desigualdade entre as classes e regiões brasileiras e da alienação social diante desse panorama. Isso foi nada mais, nada menos do que a tese. O que é a tese? A tese é um ponto de vista. É o que esse candidato, esse aluno acredita que está linkado aí, está ligado à questão, à problemática do cinema e da falta de acesso ao cinema no Brasil. Então, para ele, essas são as razões, os motivos, as causas que fazem com que o acesso ao cinema no Brasil não seja democrático. A tese na redação Enem é um ponto de vista, mas é um ponto de vista que vai se dar a partir de argumentos. Então, não basta você falar na redação o que você acha ou o que você acredita, até porque esse tipo de expressão não pode aparecer na redação Enem. Lembrando que a redação Enem é um modelo dissertativo argumentativo. Então, a gente vai expor o nosso ponto de vista, a nossa opinião, através de argumentos. Bom, então basicamente é assim que a gente estrutura um parágrafo de introdução na redação do Enem. Quando a gente fala em contextualização, a gente pode pensar em várias formas diferentes da gente começar o texto e começar essa contextualização. Uma das formas que sempre se destaca aos olhos dos corretores é trazendo um repertório sociocultural logo de cara. Quando a gente traz um repertório sociocultural, a gente já deixa bem claro para o nosso corretor que a gente sabe estruturar uma redação e que a gente sabe usar os nossos conhecimentos gerais a favor do nosso texto. Então eu trouxe aqui 4 fragmentos de 4 redações que são também nota 1000 e que usaram algum tipo de repertório sociocultural logo no parágrafo de introdução. Uma das formas de a gente trazer o repertório sociocultural na nossa introdução é através de uma alusão histórica, ou seja, trazer um evento histórico que de alguma forma dialogue com o tema que a gente vai desenvolver no texto. Então vamos ver como que esse aluno aqui usou a ideia do feudalismo para se relacionar aí com a ideia da segregação e da falta de acesso ao cinema no Brasil. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza pôde usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, no primeiro momento, no primeiro período desse parágrafo, ele traz o conceito de feudalismo. E logo depois ele usa uma frase ponte para relacionar o feudalismo lá atrás na Idade Média com a questão da falta de acesso ao cinema no Brasil. Então, o que ele faz basicamente é trazer esse evento histórico e falar que como, mesmo apesar da gente ter um contexto totalmente diferente, um contexto econômico, social, cultural totalmente diferente, a gente ainda vê alguns resquícios dessa segregação socioespacial. Então, da mesma forma que lá atrás, no feudalismo, algumas pessoas acabavam segregadas socioespacialmente, tanto pelas questões econômicas quanto as questões sociais, isso ainda acontece nos dias de hoje. E aí ele fez essa frase ponte para mostrar como que o feudalismo se relaciona com a questão da falta de acesso ao cinema no Brasil. Outra forma da gente usar esse repertório sociocultural logo na nossa introdução é trazer algum tipo de obra. Pode ser um livro, um filme, uma série, desde que ele se relacione de alguma forma com o tema em questão. Então vamos ver como é que esse aluno fez esse tipo de uso de repertório. Na obra A Invenção de Hugo Cabret, é narrada a relação entre um dos pais do cinema, Georges Méliès, e um menino órfão.
Hugo Cabret. A ficção, inspirada na realidade no começo do século XX, tem como um dos seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema, que encanta o garoto. No contexto brasileiro atual, o acesso a essa forma de arte não é democratizado, o que prejudica a disponibilidade de formas de lazer à população. Então, basicamente, ele traz a história do Hugo Cabret para falar sobre como é importante a gente ter acesso ao cinema, como o cinema é relevante para a formação cultural do indivíduo. E logo depois ele usa aquela famosa frase ponte para estabelecer uma relação, um paralelo entre a história do Hugo Cabret e a realidade e o contexto atual brasileiro. A gente também pode trazer personalidades da filosofia, sociologia e escritores para usar como repertório sociocultural na nossa introdução. Esse aluno, por exemplo, trouxe Nietzsche para falar sobre a questão do acesso ao cinema no Brasil. Vamos ver como é que ele fez isso também. Segundo o filósofo Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Sob essa ética, é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. No entanto, ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Então, que nem o amigo anterior, ele também fala sobre a questão da arte. Então, ele traz Nietzsche para reafirmar a importância da arte e, mais especificamente, nesse caso, o cinema para a formação cultural do indivíduo e a promoção do bem-estar. Por último, a gente também pode trazer documentos que têm algum tipo de valor legislativo, jurídico ou até mesmo simbólico para usar como repertório sociocultural na nossa introdução. Esse aluno, por exemplo, utilizou a Constituição Federal. No Brasil, apesar da Constituição Federal de 88, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Ou seja, ele traz a Constituição Federal, que é o suprassumo da lei aqui no Brasil, e fala sobre como existe uma discrepância, um abismo entre a teoria, que é a Constituição Federal, e a prática, que é a realidade brasileira. Então, apesar dessa Constituição e desse artigo mais especificamente garantir o acesso à cultura a todos os brasileiros, na prática a gente vê uma outra história. Essas foram algumas formas de a gente utilizar um repertório sociocultural logo na introdução, o que com certeza vai contar bastante aos olhos do seu corretor, que vai ver de cara que você tem conhecimentos e que você sabe utilizá-los no seu texto. O vídeo vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham conseguido entender como funciona essa estrutura da introdução no Enem. Não é nenhum monstro de 7 cabeças, desde que a gente sempre pratique bastante. Então estudem, seja lendo, seja escrevendo, e não se esqueçam dessas etapas que a gente falou no comecinho do vídeo: contextualização, abordagem temática e tese. Praticando, eu tenho certeza que vocês vão conseguir memorizar esses elementos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.